Horrível. Eu adoro Harry Potter, eu sou fã de Harry Potter. Bem, então, aproveitando a Eu acho que a deixa... cultura ruim do Harry Potter limitou a cabecinha desse atorzinho, como é que ele chama? O que faz Daniel o Harry Potter. Radcliffe. A pessoa, quando ela tem um entorno cultural ruim, ela fica mais burrinha. Então, tanto que ele fez Harry mas Potter, a gente vai ele ficou aprofundar tapado. agora. Vamos aprofundar a análise. Aqui, ó. A manchete Frio que a aqui, gente ia gente, comentar desculpa. ontem que não deu tempo. dou um abraço. Trouxe de volta pra vocês. Harry Potter, o ator, defende mudança de gênero para crianças. Olha só O ator que coisa. interpreta Harry Potter, Daniel Radcliffe, no cinema, disse que os adultos devem confiar, Adrilho Jorge, nas escolhas das crianças. Isso é bizarro. Aí eu quero trazer aqui também, pode deixar na tela aí que eu já vou puxar um tweet do Elon Musk. Opa, perdi o tweet, peraí. Bem, o Elon Musk tweetou que qualquer médico que haja na mudança de gênero de uma criança, que não existe mudança de gênero, mas Elon no Musk tem uma filha transgênero, hein? tratamento Lembrasse. hormonal de uma Sim. criança deveria ser preso para o resto da Opa. vida. Então este é o tweet do Elon Tem Musk. toda a razão. Vamos lá, vamos começar pela Wafá agora. Minha querida Wafá. Wafá, E o Wafá. tweet. Não é aquele tweet não. Foi um erro, então. Vamos lá. Tá. É um absurdo ele defender isso, mas assim, uma coisa que eu tava falando aqui, que eu continuo falando, eu acho que o Harry Potter, todo o livro e a saga do filme não devem ser cancelados por conta do posicionamento do ator. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o ator, ele perdeu completamente a noção a partir do momento que ele fala que crianças já sabem que sexo que elas querem ter, o que já é um completo absurdo. E uma coisa que a gente tem que pensar é que isso já está acontecendo na prática. Então, não é um problema só da fala dele ou do posicionamento dele. É uma coisa que já está acontecendo. Já está acontecendo nos Estados Unidos, já está acontecendo em outros países da Europa e, infelizmente, já está acontecendo aqui em São Paulo. O nosso estado, via USP, né, a universidade que a gente tem aqui, eles já estão fazendo com dinheiro público a transição de crianças, o que é um completo absurdo, o que vai ser grave lá na frente, daqui a alguns anos, que o Estado ele também vai ter que reparar os danos causados não só mentalmente, mas os danos causados à saúde dessas crianças. Então, eu também queria entender qual que é o posicionamento de um pai e de uma mãe que permitem que uma criança de 7, 8, 10 anos de idade tome essa escolha, que é uma escolha assim, que demanda muito tempo, demanda muito pensamento e até um acompanhamento psiquiátrico mesmo, né? Então, é triste que ele esteja endossando isso, já que ele ficou como a figura do Harry Potter, um filme, um livro que atrai muitas massas de jovens, crianças, então eu acho bem grave essa fala dele. Adrilho Jorge, você acha razoável se o seu filho, ao invés de brincar com um carrinho, quiser brincar com uma boneca, eu já viro pro médico e falo, doutor, corta os hormônios do garoto, vamos bloquear os hormônios do moleque, porque ele é uma menina. Não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos? E isso daí é estarrecedor, hein, pessoal? Porque tem pai militante que enxerga, que fica incutindo qualquer questão de identidade de gênero a torto e direito na criação do seu filho. Isso, para mim, é um negócio estarrecedor e é uma conduta que a imprensa incentiva, que as escolas têm incentivado e os famosos intelectuais ungidos de teorias de gênero e de qual outro grupo da escola crítica que acaba colocando essa perspectiva na cabeça das pessoas. Para onde vamos, Adrilho Jorge? Pro caos, pro indefinido. Veja bem, uma criança pode dirigir, se ela quiser? Não. Uma criança é responsabilizada, mesmo se ela mate acidentalmente um coleguinha? Não. Porque a vontade da criança, a razoabilidade da criança ainda é algo precário. Ela não definiu o seu desejo ainda, ela não definiu a sua maturidade plena ainda, ela não é cônscia totalmente dos seus atos. Ela está
em forma embrionária de formação. É um adulto em formação, não é um adulto ainda. Por isso ela não pode ser totalmente responsável. Então, quando você coloca a cargo da criança a sua liberdade de trocar de sexo, quando ela bem entender, você está tratando ela como um adulto livre. Isso é exatamente essa subversão desse pseudo-progressismo que acha que os pais têm que obedecer de qualquer forma a criança, senão você está oprimindo a vontade dela. Não, você está moldando, ajudando a moldar a personalidade da criança através do quê? Da educação. Se uma criança tem disforia de gênero e é perceptivo isso da sua forma, ela vai ter que esperar para se transformar num adulto para saber se é exatamente isso que ela quer. Volto a dizer, a disforia de gênero acomete 0,0001% das pessoas. Grande parte dos casos de uma criança que se identifica com o sexo oposto pode ser uma questão de uma disfunção sexual, de uma ambiguidade familiar, de uma ambiguidade circunstancial. Para isso, como diz a UAFA, você tem que ter acompanhamento médico, psicológico. Agora, chega um menino de 6 anos, eu quero ser menina, e você obedece de maneira peremptória, não dá. Você percebe? Isso é a inversão completa do princípio da educação. É a criança que manda no pai, é a criança que faz o que ela quiser, quando ela quiser, da maneira que ela quiser. Isso é infantilização, inclusive, do adulto. Olha, existem 2 dimensões da construção da psique de uma pessoa. Tem a questão biológica, que é inata, em relação à sexualidade, em relação ao seu gosto. Por exemplo, eu quero comer arroz e feijão. É inato, eu tenho fome, eu como. E existe a questão cultural. Eu quero uma Ferrari, eu quero ser jornalista. Aí é construção cultural. E a sexualidade, ao contrário dos progressistas, entram nessa questão cultural. E o que eu quero dizer com isso? Se a cultura, se um ator famoso de uma série, de um filme famoso, diz: todas as crianças devem ter o sexo que elas querem quando elas bem entendem. É claro que isso vai influenciar e de maneira incisiva na construção cultural da vontade de uma criança. Se você diz para um menino de 5, 6 anos que é normal ele querer ser mulher, ou para uma menina que é normal ela querer ser um homem, que a construção da identidade sexual é uma coisa cultural e você pode ser o que quiser, você está criando uma confusão na cabeça das crianças do Brasil e do mundo. Ou seja, você não está tratando a disforia de gênero como ela é, que infelizmente é um transtorno psiquiátrico. Você está normalizando um transtorno psiquiátrico. Você está dizendo, você pode ser mulher, você pode ser jacaré, você pode ser homem, quando você quiser, e você pode tomar hormônio, você pode redefinir o seu corpo como você quiser. Você está se tornando escravo da vontade volitiva e movediça de uma criança que não tem nenhum desejo construído. Você pode destruir a vida e o corpo de uma criança com esse tratamento hormonal sem que ela saiba o que ela realmente quis naquele momento. Isso é de uma irresponsabilidade, isso é de uma canalice desse atorzinho do Harry Potter, de qualquer pessoa que incentive você a injetar hormônios no corpo do seu filho quando ele bem entender. Isso é ser leniente, covarde e canalha, enquanto pai, enquanto mãe, de não ter coragem de educar seu filho e de perceber os problemas que ele tem, de não dar um acompanhamento e dizer e fazer tudo o que ele quer. Isso é um mimo. É o mimo dessa geração woke que acha que as crianças podem tudo, você não pode educar, você não pode limitar, e você pode transformar ela num monstrinho ressentido, vingativo, pseudo-progressista, que é o que essa geração nova aí que está vindo está se tornando. Ou seja, esse mimo desse pseudo-progressismo que acha que a criança é um adulto total, absoluto, que deve ser todas as suas vontades, ter todas as suas vontades respeitadas em caráter absolutamente livre, que transforma essa geração numa geração monstrenga e que pode destruir a psique de uma criança e o corpo de uma criança. Geisele, você tem aqui a J.K. Rowling, que é a autora dos livros do Harry Potter, já há algum tempo debatendo nas redes com esquerdistas e com relativistas. E eu trago aqui um tweet, na verdade um artigo do Sunday Times, que ela compartilhou. E no tweet dela ela coloca: guerra é paz, liberdade é servidão, é escravidão, ignorância é força e indivíduos com pênis que estupram você são mulheres. Então ela traz aqui de maneira irônica a relativização total da esquerda com relação a essa temática.
E por que esse é um tema de esquerda? E por que a agenda LGBT é uma agenda esquerdista da maneira como ela se apresenta na militância? Isso eu não digo indivíduos. Eu tenho aqui, a gente já se manifestou sobre isso, total empatia por pessoas que sofrem com disforia de gênero. Sim. Só que a melhor maneira de você ajudar não é você simplesmente concordar e aceitar com essa disforia. Você tem que trabalhar isso no meio psiquiátrico, psicológico e por aí vai. Mas a minha questão para a Geisane é a seguinte: essa relativização não contribui para a agenda cultural, para você relativizar não só isso, mas tudo que existe no mundo? Sem a menor sombra de dúvida. Bom, dentro das teóricas feministas, muita gente sempre só atrela ao movimento LGBT, mas eu quero trazer aqui que essa pauta de gênero, ela é atrelada, ela é também muito defendida por várias feministas. Dentro do feminismo a gente tem Simone de Beauvoir, ali da segunda onda, que ela fala que você não nasce mulher, você se torna mulher. Ou seja, não é que você veio biologicamente determinada a ser mulher e que não há um problema nisso. Não há um problema em ser mulher, não há um demérito em ser mulher. É que você, ao longo da sua vida, a sua construção social fará com que você performe de acordo com aquilo que a sociedade espera de uma mulher. Certo? A gente corta para a terceira onda de movimento feminista, ele vai falar a respeito com a Judith Butler, num livro que vale muito a pena, você aí que está assistindo a gente, vale muito a pena você ler um livro chamado Problema de Gênero. Nesse livro, a Judith Butler, ela vai negar toda a natureza, ela vai negar toda a biologia e vai dizer que tudo aquilo que nós somos é somente na camada do social. Tem uma outra autora que também vale a pena que você procure, essa é muito importante que você procure, o nome dela é Donna Haraway e ela escreveu um livro chamado O Manifesto Cyborg. Porque essa pauta do gênero, como a gente vai ver lá no Manifesto Cyborg, não para só nisso. Não para só na questão de que eu tenho uma disforia e aí eu me sinto homem, eu me sinto mulher. É que você abre o leque para se sentir tudo que você quiser, vira Xuxa, é tudo que você quiser, é uma lua de cristal. Isso começa a implicar uma série de problemas dentro da nossa sociedade. Isso eu estou falando aqui na camada dos adultos. Então amanhã eu posso acordar e chegar aqui e dizer que eu sou uma rainha, que eu sou uma princesa, que eu sou um dragão, ou, como bem disse a autora do livro Harry Potter, que eu sou uma mulher, sendo que na verdade eu sou um estuprador. E aí me colocam numa cadeia, numa penitenciária, né? E ali eu cometo mais crimes contra outras mulheres. Mas a grande questão é que, para mim, já começa um problema da gente dizer a respeito de que sexo é uma coisa e que gênero é outra. Porque a biologia implica no nosso comportamento, ela tem governança no nosso comportamento. Por que a gente diz que é uma disforia? A gente não. Estão lutando, não sei se eles já conseguiram tirar, mas estavam lutando para que tirasse, inclusive, da categoria de OMS de que é uma doença, de que é uma disforia. Já tiraram. Já tiraram? E incluíram vício em videogame. Esse é o problema. Se você tira a questão de uma patologia... o fato de você... Não, você peraí. fica normal. Então, exato. Não. Então, aí tá. e aí por que é o esse problema? ponto é legal, porque é o seguinte, você tira de uma construção acadêmica, de uma construção teórica, mas a verdade continua a mesma. Homem que se sente mulher, eu sou da direita travequeira, eu acho umas transexuais lindas, antes que me chamam de preconceituoso. Um homem que sente uma mulher ou uma mulher que sente um homem, tem um transtorno psiquiátrico. Exato, esse que é o ponto. Tem uma disforia. Isso, você normaliza a questão. Exatamente. E por que a gente diz que tem essa disforia? Tem essa disforia justamente porque a biologia vai implicar o teu comportamento. Os nossos hormônios têm governança no nosso comportamento. Então, se eu tenho uma carga hormonal masculina, eu terei um comportamento masculino. Portanto, eu terei uma performance masculina. Essa performance... Eles mantiveram na OMS essa questão? Retiraram, essa que é a questão. Essa que é a questão. Eles não é mais uma doença, não é mais uma categoria de doença. Mas você sabe que a comunidade LGBT era contra eles tirarem isso da OMS porque o SUS teria só por isso, porque pede um laudo. Exato. Mas esse é o primeiro ponto, porque o SUS ele pede um laudo de que você tenha disforia para que você possa realizar a cirurgia. É isso que acontece o procedimento, certo? Isso. Mas a grande questão aqui é que eu estou indo atrás dessas questões burocráticas. A minha questão é que o gênero não é construído socialmente.
Não, relógio biológico. E é essa que é a narrativa, entende? Esse aqui é o problema da E ele ideologia não de é gênero. construído socialmente. O gênero, ele é implicado pela biologia e não há um problema nisso. Quando há um problema, nós chamamos de você tem uma disforia e aí realizamos tratamento, como bem pontuou aqui a UFA. Se você tem esse problema, você precisa de auxílio psicológico, psiquiátrico, porque você tem uma disforia. Essa que é a grande questão, certo? E tudo isso daqui é no campo dos adultos. Veja, no campo dos adultos nós já temos que ter essa série de debates que só por tê-lo já somos taxados de quê? De transfóbicos. É isso aí. Só por ter esse tipo de debate, só por falar Agora, sobre isso, somos inadmissível. taxados A questão é de transfóbicos. Não é só nesse campo, homem e mulher. Você tá falando de transhumanismo, é isso? Exato. Aí a gente vai discordar um pouquinho. Porque no Manifesto Cyborg, por exemplo, a dona vai falar que nós já somos, você sabe, não sei se você sabe, mas para essa teoria nós já somos um pouco ciborgue. Mas calma, deixa eu... Mas somos. Eu esse texto já Vamos, li. somos fechar. sim. Por quê? Porque Mas eu, quando por você usa exemplo... o óculos, você Mas tá ela- usando, eu tenho, por exemplo, eu tenho ceratocone, eu tenho um Quando problema você faz na córnea. cirurgia Não. peniana de implante peniano, você tá sendo ciborgue. Não. Eu não Aí tenho a nada gente contra. volta. Aí a Mas gente não é essa a volta questão Não, é dela. essa a questão O ponto também. dela é colocar a gente como robô e porque a gente pode ser E não programado. vai Não, parar só mas nisso. que a gente pode ser Adriles, programado. e é O texto uma fala falta. isso. Não, gente, mas aí... Veja, peraí. deixa eu concluir. Se Texto você fala melhorar a Deixa eu sua concluir. condição anatômica, eu não tenho nada Deixa contra. eu concluir. Se eu puder aumentar meu birilinho, Ela não aumentar tá meu escopo falando de disso, visão. mas ela não Mas fala é isso sobre também, isso. é isso também. Ela não Não, fala a teoria sobre isso. começa Vai, assim. Gisele, Posso vai lá. continuar? Vamos lá. Certo? Não é essa a minha Eu questão quero ter o com birilinho ela. maior. É, por isso que você tá afim dessa teoria. Vamos lá, Adriles, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho ceratocone, eu uso lente de contato. Então, isso é Portanto, ciborgue. isso pra ela já é um Exterminadora ciborgue. do futuro. Não, Pera um pouco. Meu a mulher anjo. tá me pintando como exterminadora do Vamos lá. futuro. Veja, Vai lá, deixa ponto ela dela. falar. Deixa eu falar só um pouquinho. Deixa eu o falar. ponto é que a esquerda sempre usa a ferramenta da falta de proporção. Uma vez. Nós acabamos de falar aqui que no cenário político há sim uma falta de proporção em fazer comparações esdrúxulas, e essas comparações esdrúxulas, elas se dão em toda o vasto campo da esquerda. Então veja, não tem absolutamente nada de ciborgue em mim, como Tem defende sim. aqui o meu amigo Você usa lente de Adriles, contato. porque eu tenho um problema no olho e uso uma lente de contato. Eu vejo uma necessidade médica. Mas é uma... Não tem nada É uma de alteração ciborgue na sua se eu anatomia fiz fundamental, uma alteração Chuchu. por Sinto muito. estética. Mas, Adriles, Gesiane, vamos isso lá. vai caminhar para o Melhoria transhumanismo. da anatomia Não humana. é melhoria. O É discurso sim. é esse. Chuchu. Corta para daqui a 100 anos, nós sentados nessa sala Corta e pra mim. debatendo. Corta pra não, mim. Adriles. Não, agora você me Adriles, cutucou. Isso dela não é esse. isso, É esse sim Adriles. também. O ponto Adriles. dela é que a gente vai ser uma extensão robótica, ou seja, a gente pode mas ser facilmente programado e manipulado. Esse é o ponto dela. Mas o Harari fala a mesma Ou coisa. seja, você não E o é Val Harari homem, fala a você mesma não é coisa. mulher, você não é nada, Não, mas porque isso é uma você é uma extensão lá no futuro. extensão Adriles. robótica, Ó, eu então vou- você É uma pode ser o extensão que lá no você futuro. quiser. O Harari fala a mesma Esse é coisa. o ponto do Isso é uma texto. banalização da vida. Vamos- Deixa eu só concluir. É uma Não, 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 banalização. Mas eu quero contestar Pera você só, também. não, pera só um minuto, que tá estendendo muito. Geisiane, num tweet você conclui, daí eu vou provocar Num só pra tweet gente eu rodar. concluo. Tá, mas Adriles e eu o preciso Wafá. Você vai contestar. Rapidinho. Segura o seu coração. Vamos lá. Então, isso já é a banalização da vida, a banalização do que é o homem. Tá. Se eu não sou mais homem, se eu sou uma máquina, se eu sou Se qualquer você coisa. usa óculos, você não é mais homem. Bom, de acordo com a Se você teoria. usa... Olha, de acordo com a o texto é teoria... isso. Pra concluir, Se você tem pra implante gente peniano, você não é mais homem. De Pra gente acordo rodar. com o texto, é Deixa, isso. deixa a Geisiane concluir num tweet. Vamos De lá. acordo lá. com a teoria que você está defendendo, Adriles, sim. Entende? Esse é o meu ponto. Pois é. E agora tudo isso nesse campo. Agora imagine tudo isso no campo das crianças. Se você não mandar a criança isso é tomar outra banho, coisa, gente. se você não mandar a criança escovar os dentes, se você não mandar, veja, a criança fazer o básico do ser humano, ela não faz, porque ela é uma criança, ela precisa da ordem. Inclusive a criança, ela precisa de um poder, de uma ordem, de uma hierarquia para que no futuro ela se torne um adulto funcional. Um adulto que não tenha problemas ali no seu campo privado e que não gere nenhum problema no campo público. Eu só queria problematizar isso daí e eu vi um tweet do Adriles Tá bom. a respeito de uma entrevista que o Elon Musk deu para o Tucker Carlson recentemente, que ele colocou no ar, onde ele fala que temos um problema inacreditável em nosso caminho. Estão ensinando o ChatGPT, a inteligência artificial, a mentir.
Isso daí é um problema sério e pode guardar alguma conexão com o que a Geisiane acabou de colocar aqui. Vamos lá, Drilis. Não, deixa eu te falar. Existe um corte que é fundamental que a gente faça. Uma coisa são crianças que têm que ter suas vontades respeitadas e que você não estabelece uma hierarquia, a criança querer ser homem ou mulher, de qualquer forma. Isso é rechaçável em todos os níveis. Outra coisa é você negar que, de alguma forma, aliás, de toda forma, a tecnologia tem melhorado as nossas condições físicas. Isso não é necessariamente um princípio de transhumanismo. Se você tem ceratocônia e usa uma lente de contato, você não está mais respeitando a sua condição natural de ser humano. Se você tem não, agora deixa eu falar. Deixa eu falar. Se você tem uma... Da mesma forma, o que é uma necessidade de contenção de uma doença e o que é uma necessidade ou estética ou de um prazer maior? Por exemplo, se uma pessoa tem disfunção erétil, ficou broxa, faz um implante peniano, ela deixou de ser homem, ela tem uma condição meio de ciborgue lá, com um pintinho lá, meio artificial. Se uma pessoa faz uma plástica para tirar, coloca, sei lá, botox, levanta a bochecha, isso ela deixou de ser homem? Não, é uma condição estética que ela está se readequando em relação a seu corpo. Aí você pode estabelecer 1000 ilações futuras do quais são as potencialidades de melhoria da saúde física e da estética humana e até da inteligência. Isso, minha doce Geisiane, é um caminho inexorável. Tanto mais a medicina vai avançar, tanto mais a gente vai querer melhorar os nossos corpos. Dizer que a gente vai virar monstrengo, o exterminador do futuro, mas a gente vai melhorar bastante. E aí, deixa eu te falar uma coisa. E deixa eu te falar uma coisa. Adulto, meu amor, pode ser uma questão cultural, a gente pode debater sociologicamente, mas adulto faz o que bem entender. Sim, eu concordo. Se eu quiser ser uma moça, se eu quiser ser um arbusto, aí é da ordem de opção minha. Tudo bem. Então, assim, melhoria estética, melhoria de saúde, melhoria do corpo, aí eu não sou contra, não acho que seja um transhumanismo.